Bom dia, que bom estarmos aqui para louvarmos o nosso bom Deus. Esse é o nosso culto da ressurreição, é o nosso culto de domingo de Páscoa. E eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com você, ao vivo pelo Facebook. Após essa transmissão, esse vídeo ele vai para o YouTube, que você também poderá assistir lá. Eu queria convidá-lo, no poderoso nome do Senhor Jesus, para nós lermos a palavra de Deus no Salmo de número 16, versos de 5 a 11. Salmo 16, versos de 5 a 11. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cântico, o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta em Deus. E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Que bênção esse texto da palavra de Deus, este salmo. Este salmo é um salmo messiânico. Ele contém aí uma profecia a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Nas palavras do salmista, nas palavras de Davi. Veja, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é uma profecia sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Essa manhã, vamos ser gratos ao Senhor pela ressurreição do Senhor Jesus, ser gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, ser gratos ao Senhor por podermos adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Vamos ser gratos ao Senhor pela vida, pela salvação. Ore comigo, agradeçamos ao Senhor, sejamos gratos a Ele. Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por sua bondade. Somos gratos ao Senhor pela salvação. Somos gratos ao Senhor pela vida eterna. Pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã e podermos adorar o Senhor. O Senhor é bom. Abençoe a cada pessoa que está conosco. E receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração nesta manhã de culto. Culto em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Bendito seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidá-lo essa manhã para logo de início nós começarmos a louvar o Senhor. Louve ao Senhor comigo, louve ao Senhor conosco, seja abençoado pelo Senhor. Sempre vem sendo muito valoroso Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu poder e valor. Todos unidos avantes, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, meu valoroso Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória,
sendo muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Olá, bem-vindo ao nosso culto, ao culto da ressurreição da Igreja Batista do Livre Arbítrio, aqui no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Uberlândia. É uma alegria ter você aqui, é uma satisfação entrar em seu lar e poder adorar o Senhor junto com você nesse domingo em que Cristo ressuscitou. Tenha certeza, Ele está vivo, certo? Eu queria dar para você algumas informações rápidas, informações da nossa igreja, informações das nossas reuniões, informações dos nossos cultos. Primeiro, nós hoje à noite, às 19h30, teremos o nosso grande culto de Páscoa, e neste culto nós estaremos então celebrando a Ceia do Senhor. Você que é membro de uma igreja, membro da nossa igreja também, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque um dia recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja, com os seus irmãos. Participe conosco, providencie suco de uva não fermentado e também pão para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu vou ministrar ela aqui ao vivo pelo Facebook. Eu gostaria de abençoar a sua vida, ok? Temos uma outra informação. Hoje nós não estamos tendo nossa escola bíblica dominical, mas domingo que vem nós teremos então nossa escola bíblica dominical. O tema de domingo que vem será aconselhamento e revitalização no processo, aconselhamento e visitação, tá? Aconselhamento e visitação no processo de revitalização da igreja. Então, dia 19, esse será o nosso tema da escola bíblica dominical. Este mês de abril, eu estou pregando no Evangelho de João. Vou pregar 4 mensagens no Evangelho de João. Domingo passado, dia 5, preguei sobre comunhão. Hoje vou falar sobre família. O que tem a ver Páscoa com família? Família com Páscoa. Uma família que celebra a Páscoa. Domingo que vem, no dia 19, estarei falando sobre discipulado. E no domingo, dia 26, último domingo do mês de abril, eu estarei, então, falando sobre a mutualidade. Sempre no Evangelho de João, neste mês de abril. Tá? Deus abençoe a sua vida, sinta-se em casa, aí na sua casa, cultuando conosco. Mas uma coisa que essa semana, esse período agora de 8 dias, entre 8 e 9 dias e 10 dias, aqui nossa igreja foi abençoada. Nossa igreja recebeu 2 bênçãos especiais. Bênçãos para as suas famílias e bênçãos para a igreja. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você conhece esse abençoado. O nome dele é Vitor. O nome dele é Vitor. Ele é o filho do Eudes e da Lucilene. Ele nasceu sexta-feira passada. Que bênção! Nossa igreja foi abençoada com o Vitor. O Eudes disse numa postagem, em breve ele vai estar correndo lá na igreja, lá no departamento infantil, estudando a palavra de Deus. Mas olha, ontem nós tivemos uma alegria igual. Uma bênção para a família do André e da Leila. Nasceu essa beleza a Eloá. Olha, o André está feliz da vida, a Leila também. Parabéns, André. Parabéns, Leila. Deus abençoe a vida de vocês. Ontem, lá no hospital, lá na maternidade, eles participaram do culto da Páscoa. Que bênção! Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o Vitor, que Deus abençoe a Eloá.
em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é um motivo grande para nós festejarmos no meio da dificuldade, da crise em que nós estamos enfrentando, estamos passando. Deus nos abençoou. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor conosco, a bendizer o Senhor conosco por isso. Deus é digno de ser louvado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele deu vida, vida com abundância. Vamos adorar o Senhor. Cante ao Senhor conosco. O centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria, certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. O cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. As tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar.
vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, enfrentando a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder
Olá, que bênção, na verdade, louvarmos o nome do nosso Deus, bendizermos o Senhor. Nós cantamos 2 hinos especiais, 2 cânticos especiais, e ouvimos a minha Gilca louvar o Senhor com esse hino bem propício para o dia de hoje. Um hino bonito e que toca aos nossos corações. Mas eu gostaria, neste momento, de convidar você a ouvir a palavra de Deus. Convidar você para que possamos juntos estudarmos a palavra de Deus nessa manhã sobre 6 lições da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20, e nós vamos ler versículos de 1 a 10. João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Escute e leia também. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu até aonde estavam Simão e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão, Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha sobre a cabeça de Jesus e que não estavam com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Esse discípulo viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Eu queria convidá-lo para nós lermos, nós orarmos agora. Buscarmos o Senhor em oração por essa palavra. Pai Celestial, obrigado pelo culto até agora. Porque na certeza de que o Senhor tem recebido as nossas orações, a nossa adoração, a nossa gratidão, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Que seja uma palavra de edificação, de alegria e de salvação também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que bom lermos a palavra do nosso Deus e podermos então meditar nessa palavra. Podemos estudar essa palavra. Sexta-feira, quando nós começamos as nossas conferências de Páscoa, eu disse que John MacArthur disse que o objetivo de João ao escrever o Evangelho são 2. E ele disse isso com base em João 20:31. Primeiro objetivo do Evangelho de João é apologético, é uma defesa da fé, é defender a Bíblia, defender a mensagem do Evangelho. Por isso ele disse, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo objetivo, disse ele, é evangelístico, porque é uma proclamação da fé cristã. Não apenas o Evangelho de João defende a fé, mas ele proclama a fé em Jesus Cristo, a fé no Evangelho. Por isso ele disse, e que crendo, treiais vida em seu nome. Querido, os capítulos de 18 a 21 do Evangelho de João narram a prisão, o julgamento, a condenação, a morte de cruz, a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição e as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Em especial, o capítulo 20, especificamente, fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana.
Olha, queridos, a ressurreição de Jesus é um dos fatos mais importantes da fé cristã, juntamente com a sua morte e o seu sepultamento. E olha, não há fatos históricos mais combatidos na história do cristianismo do que estes, juntamente com o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, de uma virgem. Queridos, após o primeiro domingo de Páscoa, aquele domingo glorioso da ressurreição do Senhor Jesus, não demorou muito para que as pessoas começassem a criar afirmações falsas, buscando desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles sabiam que o cristianismo desmoronaria se conseguissem lançar sementes de dúvida sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Queridos, as principais teorias que os críticos da ressurreição procuram promover são 3. Essas são as principais, há muitas outras teorias, mas as principais são 3. Primeiro, o corpo de Jesus foi roubado. A minha pergunta para esses críticos: será que os que roubaram não o entregariam quando o governo romano, quando os religiosos, quando a comunidade, quando o povo os encontrasse? Será que eles não entregariam o corpo do Senhor? Segunda teoria: as pessoas estavam tendo alucinações. Era normal naquela época pessoas terem dificuldades com esse tipo de coisa. Mas pelo que me parece, 500 pessoas de uma só vez não podiam ter a mesma alucinação. Porque Jesus não apareceu apenas a Maria Madalena, não apenas às mulheres que o ajudaram durante o seu ministério, não apenas aos seus 12 discípulos ou aos 120 que receberam o Espírito Santo em Jerusalém. Mas Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, depois de aparecer a esses 500 irmãos, ele apareceu a mim também. Uma outra teoria é que Jesus apenas desmaiou. Olha, se Jesus apenas desmaiou, como que ele conseguiu sair do túmulo, tirar aquela pedra? Já que estava bem abatido pelo sofrimento que teve antes da morte de cruz. Olha, isso são apenas teorias, invenções, porque na verdade o fato é, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Às vezes, como hoje eu quero dizer para você, é mais fácil acreditar nos fatos do que em ficções, do que crer em ficções. Creia hoje no fato de que Jesus está vivo e ele ressuscitou. Queridos, ler, ouvir e compartilhar acontecimentos da primeira Páscoa é, no mínimo, uma lembrança da nossa própria história, de quem somos e por que cremos. Mesmo em tempo de crise, de medo, como esses em que nós estamos vivendo, nós temos boas razões, muito boas razões, para lembrar da primeira sexta-feira santa da história e também o domingo da ressurreição. Queridos, na sexta-feira, Jesus foi e é e sempre será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no domingo, ele é o leão da tribo de Judá, aquele que ressuscitou, que está vivo para todo sempre. E neste domingo temos muito a relembrar. Nós hoje temos muito a relembrar. Relembrar que cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele, o Senhor Jesus. Relembrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Relembrar
e celebrar o fato de que podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. Queridos, relembrar que Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Relembrar e também celebrar que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Relembrar, celebrar, que ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Por que Jesus disse isso? Porque ele está vivo e ele pode salvar, ele pode perdoar, ele pode dar a paz com Deus e a paz de Deus. Eu quero fazer minhas as palavras do Senhor Jesus essa manhã. Paz seja com você, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, mas não estamos celebrando no mesmo modo que no ano passado. No entanto, eu vejo nessa situação uma excelente oportunidade para reavaliarmos o que é a Páscoa. Às vezes, a gente celebra uma coisa sem nem saber o que está celebrando. Mas queremos dar uma olhada no que é a Páscoa. A Páscoa não se resume a festas e rituais, por mais saudáveis que algumas festas possam ser, mas elas não se resumem apenas a isso. A origem da Páscoa é a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Êxodo capítulo 12, e nos versículos 26 e 27, nós vemos o seguinte: quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, ou esta festa, ou este ritual, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Na saída do povo de Israel, quando eles foram libertos da escravidão do Egito, escravidão que tinha levado mais que 400 anos, entre 430 e 450 anos. Quando eles saíram de lá, eles saíram debaixo da mão forte e do poderoso braço estendido de Deus. Mas Deus instituiu uma celebração, a Páscoa. E com aquela Páscoa, a primeira Páscoa, logo após daquela celebração, Deus os libertou. Querido, quando os filhos de Israel perguntassem aos seus pais por que eles celebravam a Páscoa, eles teriam que contar a história dos 400 anos e da libertação do seu povo do Egito. A Páscoa, queridos, é a festa mais importante no calendário daquele povo, no calendário do povo judeu. Faz referência à misericórdia e à fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e, ao mesmo tempo, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era morto e foi morto naquela primeira Páscoa para simbolizar o fato de que um dia o justo morreria pelos injustos e o povo de Deus seria salvo, não por seu próprio mérito, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Para nós, os cristãos queridos,
A Páscoa é a realização de todo o plano de salvação de Deus. Nós estávamos todos condenados em nossos pecados. E Deus mesmo providenciou o Cordeiro puro e sem nenhum defeito para que, ao ser morto, pudesse pagar por nossos pecados. Deus mesmo fez isso. Esse Cordeiro é o Senhor Jesus. Sua vitória sobre a morte, a vitória de Jesus é sobre a morte, está no fato não de que Cristo morreu apenas, mas no fato de no domingo ele ressuscitar, no fato de no domingo ele voltar à vida e trazer esperança e vida eterna para todos aqueles que creem. João, capítulo 20, versículos de 1 a 10, texto que nós lemos agora há pouco, revela lições importantes sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Esses versículos de 1 a 10, eles contam ou narram o que aconteceu na manhã da ressurreição. Logo cedo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, uma mulher chamada Maria Madalena, que havia sido liberta do Senhor, uma mulher que vivia possuída por 7 espíritos malignos. E o Senhor Jesus a libertou, lhe deu paz, perdoou os seus pecados, salvou a sua alma. Agora, aquela mulher, no primeiro dia da semana, ainda triste no seu coração pela morte do Senhor Jesus, ainda escuro, sozinha, ela foi ao túmulo. Mas ela, nos textos paralelos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, diz que ela, juntamente com outras mulheres, haviam preparado perfumes, especiarias para embalsamarem o corpo do Senhor Jesus. Jesus estava envolto em lençóis. Há uma teoria de que aqueles lençóis pesavam mais ou menos uns 34 quilos. Elas teriam que desenrolar o Senhor se chegassem lá e pudessem remover a pedra e depois embalsamá-lo. Então Maria Madalena chegou ali. Mas quando ela chegou, ela teve uma surpresa. Ela se assustou. Ela ficou atemorizada. Ao mesmo tempo ficou indignada, ficou triste. Mas também a esperança abriu-se em seu coração. Ela não viu o corpo do Senhor Jesus ali. E quando ela não viu o corpo do Senhor Jesus, ela só teve uma coisa a fazer. Ela só reagiu de uma forma. Ela correu para onde estavam Pedro e João, 2 discípulos e apóstolos do Senhor, e disse para eles: olha, retiraram o corpo do Senhor, retiraram o corpo do meu Senhor, é lá do túmulo. E eu não sei onde ele está. Ninguém sabe onde ele está. Diz o texto que os 2 discípulos, os 2 apóstolos correram. João e Pedro. Só que um correu primeiro. Mas quando chegou lá, não entrou no túmulo para olhar. O que vinha logo depois, que era Pedro, entrou no túmulo e viu que não havia nada lá, apenas os lençóis. Há uma teoria que diz que aqueles lençóis que estavam no canto estavam dobrados, direitinho, como se nunca tivessem sido usados. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Pedro ficou impressionado com aquilo. Quando Pedro olhou e viu que não tinha nada, voltou e falou para João, ele entrou e olhou também. A Bíblia diz que ao olhar o túmulo e não ver Jesus ali, ele creu. E eles voltaram para casa. Voltaram para o lugar onde estavam os outros discípulos para lhes contar a boa nova de que Jesus havia ressuscitado. Era verdade o que ele tinha falado. Ele ressuscitou. Mas o texto diz que naquele momento, naquele período, mesmo eles vendo o túmulo vazio, eles não tinham compreendido a Escritura. Eles estavam com dificuldades para entender tudo o que aconteceu. Mas Maria Madalena,
que após contar para eles, ficou ali no lado, ficou ali no túmulo, entrou de novo, ficou esperando que alguma coisa acontecesse. Ela queria ter uma resposta. E ela teve uma outra surpresa. Jesus apareceu a ela. De imediato, ela não reconheceu o Senhor, ele tinha ressuscitado com um corpo glorioso. Ele não estava mais ensanguentado, ele não estava mais com a cara sofrida, mas ele estava com um corpo glorioso. E ela disse, Senhor, se o Senhor tirou o meu Senhor desse lugar e levou, me fala onde o Senhor colocou. E aquela pessoa que estava lá, que ela não sabia que era o Senhor Jesus, disse Maria. Tudo indica que Jesus falou com ela em hebraico, Maria. Ela entendeu, ela compreendeu, ela reconheceu naquela palavra, naquele chamado, que era o Senhor Jesus, e ela disse, Rabone, mestre. Essa palavra Rabone é pouco usada, e era pouco usada naquela época, porque ela era usada apenas para os rabinos, apenas para os mestres mais importantes. E Maria quis dizer ali, Senhor, o Senhor é mais importante. O Senhor é o mais importante. E ela se ajoelhou aos seus pés e queria abraçar os seus pés. Mas Jesus disse, não faça isso agora. Vá e diga aos meus discípulos que eu vou encontrá-los em Jerusalém. Que eu vou encontrá-los. Diga para eles que eu ressuscitei. E Maria não pensou duas vezes. Ela correu para contar aquela história, para contar que tinha visto o Senhor ressurreto. Que coisa maravilhosa. Tinha visto o Senhor ressurreto. Dessa história, deste fato, desta verdade, nós aprendemos 6 lições. Primeira lição que nós aprendemos é a fidelidade do amor. A fidelidade do amor de Jesus. Ele veio a este mundo para dar a vida pela humanidade. E ele disse que não ficaria no túmulo. 3 dias depois, ele ressuscitaria. E ele cumpriu a promessa. Cumpriu por amor. A fidelidade do amor de Maria, que foi liberta pelo Senhor, que foi salva pelo Senhor, e enfrentou, e estava prestes a enfrentar, se o Senhor não houvesse ressuscitado, os guardas que guardavam o seu túmulo. Mas o amor é fiel, e ele não trai, ele não se desespera, mas ele antes cumpre a promessa. Queridos, uma segunda lição é a coragem do amor. Quando Maria foi ao túmulo, ainda era escuro. Pense, naquela época, à noite, havia muitos perigos. Não somente perigos de um encontro com animais selvagens ou ferozes ou sorrateiros, que poderiam lhe machucar ou tirar a sua própria vida. Mas também o perigo de malfeitores. Eles não tinham luz elétrica como nós temos hoje. Não havia toda uma iluminação como nós temos hoje. Não tinham faróis. Mas ela teve coragem. Coragem de ir ao túmulo. Ela amava o Senhor. E se ele morreu e ele não ressuscitar, eu vou cuidar do seu corpo. Aquela mulher nos dá um exemplo de coragem. Às vezes, nós não temos coragem de professar a nossa fé. Nesse momento de pandemia,
Talvez algumas pessoas pensassem, a igreja, os pastores, os líderes religiosos, os pregadores do evangelho vão ter que ficar calados porque nós vamos fechar as igrejas também. Eu sei que isso não é a posição de todos, que nós fechamos para realmente evitarmos uma contaminação maior, a disseminação maior desse vírus terrível. Mas algumas pessoas pensaram, isso está dito em vários lugares, que eles então pensavam que a igreja ia calar-se, o povo de Deus ia calar-se, o verdadeiro povo de Deus não ia ter coragem de continuar pregando o evangelho. Deixa eu te falar, nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos as rádios, nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, nós temos muitos meios de comunicação para continuar falando a palavra de Deus. Coragem por amor. Ele nos amou primeiro, precisamos de coragem para pregar o evangelho. Segunda lição que nós vemos aqui no capítulo 20, de 1 a 10, sobre a ressurreição de Jesus, que podemos aprender, é a liberalidade do amor. Eu disse a você, quando Maria foi ao túmulo, ela providenciou muitas especiarias, ungüentos, bálsamos, perfumes aromáticos para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Você sabe quanto custa um vidro de um perfume bom? Você sabe quanto custa para embalsamar um corpo? Elas investiram. Elas não foram pessoas que seguraram a mão. Elas não valorizaram mais as coisas, elas valorizaram mais o Senhor. Isso indica, elas não eram avarentas, elas estavam dispostas a investir no Senhor Jesus. Estavam dispostas a investir para embalsamar. Mas não foi preciso, a sua liberalidade foi recompensada pela ressurreição do Senhor Jesus. Queridos, vamos abandonar a avareza, vamos abandonar o amor a essas coisas do mundo, vamos investir na obra, no reino de Deus, investir a nossa vida, o que nós temos com a nossa família, junto com o povo de Deus, para pregar o evangelho. Porque nós já temos uma morada no céu. Nós já temos tudo que nós precisamos e Deus está preparando tudo. Disse Jesus, vou preparar-vos lugar. Não se atemorize o coração de vocês. Eu vou voltar. Que coisa maravilhosa. Liberalidade do amor. A quarta lição que nós aprendemos é a recompensa do amor. Qual foi a recompensa de Maria e daquelas mulheres e dos discípulos? Foi reviver a esperança. Foi ver o Senhor Jesus de novo e saber, ter a certeza de que Ele nos ressuscitaria também. De que Ele os ressuscitaria também. De que Ele cumpriu a promessa e Ele iria levar aquelas pessoas para o céu. Assim como eu, assim como você. A quinta lição que nós aprendemos é a lição da apreciação do amor. Quem ama, aprecia. Quem ama a Jesus, adora a Jesus. Quem ama a Jesus, cuida das coisas do Senhor Jesus. Quem ama a Jesus não esquece de quem é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador que ressuscitou. Precisamos ter mais zelo com a nossa fé, apreciar melhor as coisas do Senhor e o próprio Senhor. Querido, eu convido você a adorar o Senhor com tudo que você tem e que você pode, mas fazer isso com excelência. Durante esse período de quarentena, nós nos vimos um pouco assim, encostados na parede, porque tínhamos então que preparar as coisas para realizar os cultos online. Nós não tínhamos uma boa câmera,
não tínhamos bons microfones. Tínhamos para o nosso templo, para usar lá nos cultos presenciais, mas online não. Nossa máquina não faz transmissão ao vivo. Teria que filmar antes. Nós enfrentamos muitas dificuldades. E ainda estamos enfrentando. Estamos fazendo, como disse o pastor Fernando Fernandes um dia para mim, Walter, nós temos que fazer a obra. Nós temos que fazer a cerca com a vara que nós temos. Eu entendi. Nós temos que fazer a obra de Deus com o que nós temos. E nós estamos fazendo o que podemos. Tentando fazer da melhor maneira possível. Usando aquilo que nós temos, os recursos que nós temos. Que às vezes falha, às vezes cai a transmissão, às vezes atrasa um pouco, às vezes a imagem não fica lá, essas coisas. Mas estamos usando o que nós temos, porque nós apreciamos a obra de Deus, queremos fazer com excelência. Muita gente tem recursos, muita gente tem equipamentos, muita gente tem coisas para realizar a obra de Deus de modo excelente, mas não coloca o que tem à disposição do Senhor. A maioria dessas pessoas usam seus recursos contra o Senhor, contra a obra de Deus. Algumas têm esses recursos, mas querem usar apenas para aparecer, para serem elogiados, para serem elogiadas. É o que nós vemos aí no Facebook, no YouTube. Nós vemos aí no movimento gospel, é uma tristeza esse tipo de coisa. Nós vemos pastores que parece que estão brigando e não pregando o evangelho. Nós vemos gente que está discutindo, ao invés de pregar o evangelho, ao invés de fazer com excelência a obra de Deus, usar tudo que tem para realizar com excelência a obra de Deus. Querido, vamos realizar a obra de Deus com excelência. Mas a última lição que nós aprendemos desse texto é a proclamação do amor. Quando Maria viu aquilo, quando ela viu o Senhor ressuscitado, quando ela viu tudo que tinha acontecido, e o Senhor disse para ela contar aos seus discípulos, ela não pensou duas vezes, ela correu para falar que Jesus havia ressuscitado, Ele está vivo. Nós temos que fazer isso. E estamos fazendo hoje aqui pelo Facebook. Vamos colocar logo mais no YouTube. Queremos, se for a vontade de Deus, estar em todos os meios de comunicação. Estamos nos preparando para fazer podcasts, para fazer devocionais. Nós queremos proclamar a Jesus com tudo que temos e que somos. Quer dizer, queremos ser fiéis ao Senhor, queremos ter coragem, queremos ser liberais, queremos que o Senhor nos abençoe. Nós apreciamos e queremos fazer as coisas de Deus com excelência, queremos fazer uma proclamação da verdade com as Escrituras, sendo fiel ao Senhor. Queridos, eu queria fazer algumas aplicações essa manhã, nesse domingo de Páscoa. Eu gostaria de convidá-lo a aplicar a palavra de Deus. Por isso, eu quero concluir fazendo essas aplicações. Primeira aplicação, a ressurreição do Senhor Jesus mostra o verdadeiro significado da Páscoa. Aquele que morreu pela humanidade trouxe vida para a humanidade. Por que celebramos a Páscoa? Porque Jesus está vivo. Se ele não estivesse vivo, que celebração seria essa? Porque se a Páscoa é a celebração da libertação, da salvação, da vida eterna, da paz, se Jesus estivesse morto, não teríamos motivos nenhum. Mas aquele que morreu pela humanidade trouxe vida para a humanidade. Segunda aplicação, a ressurreição do Senhor Jesus trouxe compreensão das Escrituras e fé na obra de Jesus. Versículos 8 e 9 de João capítulo 20 diz que os discípulos não estavam compreendendo até aquele momento as Escrituras. Mas
eles passaram a crer por conta da iluminação do Espírito Santo, por conta da ressurreição do Senhor Jesus. Olha, você pode conhecer, você pode compreender claramente a palavra de Deus se você quiser. Você pode. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor e Ele lhe dá sabedoria, diz Tiago em sua carta, e Ele não lança em rosto. Ele abençoa a sua vida. Queridos, a ressurreição do Senhor Jesus trouxe compreensão das Escrituras e fé na obra de Jesus. Eu espero que essa manhã isso aconteça com você também. Que você creia em Jesus, um Jesus ressurreto, e que você passe a compreender as Escrituras corretamente. Mas a terceira aplicação, essa manhã, é que a ressurreição do Senhor Jesus justifica o pecador diante de Deus. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. É o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso a ressurreição é importante, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Essa manhã, você não apenas pode celebrar o Senhor, pode fazer uma festa aí na sua casa, pode comer um bom almoço de Páscoa, um bom chocolate como sobremesa. Você não apenas pode abraçar os seus irmãos e desejar-lhes uma feliz Páscoa, mas você pode, em nome do Senhor Jesus, celebrar o perdão dos seus pecados. A sua justificação é diante de Deus. Essa manhã, eu quero desejar a você feliz Páscoa, abençoada Páscoa, mas com o perdão dos seus pecados. Se você já recebeu o perdão dos seus pecados, se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, dê graças a Deus por isso. Mas se ainda não, essa é a oportunidade para você celebrar o Senhor e adorar o Senhor e bendizer o seu nome por aquilo que Ele fez pelo Senhor, que Ele fez por você. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida neste dia, nesta manhã de Páscoa, para a glória de Deus, em nome e no amor do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa manhã damos graças ao Senhor pela ressurreição do Senhor. Damos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Agora, Pai, podemos, libertos do pecado e da escravidão da lei, dizer bendito seja o nome do Senhor. Queremos ser fiéis ao Senhor, ter coragem diante do Senhor. Queremos adorar o Senhor com aquilo que temos e que somos. Queremos fazer as coisas com excelência e proclamar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nessa manhã, em que bendizemos o Teu nome, por mais uma Páscoa. Louvado seja o Senhor. Abençoe a cada pessoa, a cada irmão que está conosco cultuando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu gostaria também, nesta manhã, dizer a você que não saia agora, mas ouça, assista um clipe que nós vamos passar, que é um clipe que nós já passamos o ano passado, não, o ano retrasado, sobre a comemoração da Páscoa ou a explicação do significado da Páscoa por crianças. É um vídeo especial gravado por um grupo de cristãos que servem ao Senhor. Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Logo mais às 19h30 estaremos aqui para celebrar o Senhor e celebrar a Páscoa do Senhor. Em nome de Jesus, vamos também celebrar a ceia do Senhor.
Esteja conosco, prepare o pão, prepare o vinho, que é o suco de uva não fermentado. Assiste esse clipe e Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todos.
vai voltar.